Bem-vindos ao canal da Ampulheta da História. Inscreva-se, clique no like e ative o sininho para receber novas notificações. Rodando a vinheta. João Francisco dos Santos, Madame Satã. Nascimento, 25 de fevereiro de 1900. Falecimento, 12 de abril de 1976. Aos 76 anos, um emblemático, polêmico personagem no contexto da vida noturna e marginal da Lapa, no Rio de Janeiro. Alguns até hoje o marginalizam, outros o vê como um resistente. É importante saber que não é uma questão de julgarmos agora. Não está presente aqui para se defender, seja como vilão, bandido ou resistente, herói. Madame Satã cumpriu suas penas, conforme fora julgado pela justiça, à época, em relação aos seus atos. Iremos conhecer um pouco da vida de um personagem, de um homem que não se passou despercebido, um transformista brasileiro. Transformista, anterior à denominação, hoje conhecida como drag queen. Transformista é o ato de se transformar, se travestir. Um artista que faz performances, dublagens, danças, shows em casas noturnas, bares, boates, cabarés, eventos. Transformistas podem ser homens ou mulheres. Muitos textos e fontes, como jornais e revistas, o descrevem como travesti. Essa era a arte que João Francisco dos Santos mais amava. Nasceu em Glória do Goitá, um município do interior do estado de Pernambuco, na Zona da Mata, em 25 de fevereiro de 1900, havendo dúvidas sobre o ano real de seu nascimento. Alguns pesquisadores afirmam ser em 1903. Vamos lembrar que nesses períodos se registravam tempos após seu nascer. Filho de Manuel Francisco dos Santos e Firmina Teresa da Conceição, descendentes de africanos escravizados, tinham 18 filhos. Em 1907, o senhor Manuel, seu pai, falece. Imaginem a dificuldade no interior de Pernambuco para esta família, desprovida de recursos para sobreviver. O que fez Dona Firmina Teresa? Trocou João por uma égua para sustento da família. Senhor Laureano, criador de cavalos, prometeu dar estudo, casa e alimento ao menino João. Na triste realidade, o homem colocou a criança em condições de trabalho escravo. Infelizmente, vemos isso até os dias atuais. Uma senhora, moradora da região, vendo o sofrimento de João, o incentivava a fugir da fazenda. Esta senhora se chamava Dona Felicidade. Em 1908, Dona Felicidade e João chegam ao estado do Rio de Janeiro. Com pouco recurso, Dona Felicidade abre as portas de uma pousada e restaurante, à época chamada de pensão, com o nome de Hotel Itabaiano. João permanece trabalhando como burro de carga, sem nenhuma remuneração, sem descanso, nada. Alimentação era a sobra. Vamos tentar entender todo o contexto que se passava na cabeça do pobre garoto. A vida só lhe dava difíceis percursos. João, na verdade, era um solitário nessa vida, sendo usado, explorado de forma desumana. Dona Felicidade, na verdade, foi uma infelicidade na vida da criança. Novamente, João foge. Desta vez, só, para o centro da cidade do Rio de Janeiro, na Lapa, local que iria marcar a sua história. Vivendo na rua abandonado, sobrevivia com esmolas e pequenos furtos. Levou surras da polícia, preso algumas vezes. Tempos depois, senhor Bernardo lhe oferece a oportunidade de se tornar um vendedor ambulante de canecas, pratos, tachos, panelas de alumínio. Em 1916, João tinha 16 anos neste tempo que ocorrera a gravação do samba pelo telefone. Aliás, essa gravação causou polêmicas de autoria. Vejam no nosso vídeo aqui no canal da Ampulheta da História. Senhor, o rei do samba. Vale conferir. Em 1918, João inicia o trabalho de garçom noturno na Lapa, em uma casa de tolerância naquele período. Casas de tolerância eram casas de prostituição, onde se podia alugar quartos para encontros de prazeres secretos e amorosos. Madame Satã era homossexual assumido. Não tinha problemas com isso. Inicia sua vida amorosa aos 13 anos. Entre experiências homo e hétero, dizia que preferia ser mais bicha, e por isso era bicha. Na revista O Pasquim, de 1971, perguntaram a ele se era homossexual. Sua resposta: sempre fui, sou e serei.
Sua maior paixão fora brancura, malandro e cafetão da Lapa. Vive em intensa relação. Porém, brancura se arruma com uma outra mulher, se retirando do estado do Rio de Janeiro. Madame Satã, com um devassalador ciúme de brancura, chega a ir ao Mato Grosso, na cidade de Aquidauana, para matar o casal. Não os encontrando, ficando mais furiosa ainda. Depois de 2 anos, Brancura volta e Satã o aceita novamente. Na região da Lapa, mulheres consideradas de bem nem passavam, seriam mal vistas naquela época. Neste local, João Francisco também aprendeu a cozinhar. Chega ao Rio em temporada uma famosa companhia francesa, teatro de revista, chamado Bataclan. Acende assim a chama interior de João Francisco pela arte. O rapaz se deslumbra com a magia do teatro e seus encantos. Tudo o que queria para a sua vida. Tempos depois, trabalhando como cozinheiro em uma pensão, conhece a atriz Sara Nobre. Sara Nobre era uma atriz portuguesa nascida em Lisboa, em 3 de maio de 1896, chegando ao Brasil em 1902. Falecida em 6 de maio de 1966, aos 70 anos. Atriz de rádio, extremamente reconhecida à época. Dubladora, dublou a Rainha de Copas no longa Alice no País das Maravilhas, em 1951. Com sua mãe Adelina Nobre, funda a Companhia Nacional de Operetas. Atuou em diversos teatros, como ao Teatro Amazonas, em filmes. Sara Nobre apresenta o teatro a João Francisco. Em seu período pela Lapa, João Francisco, a Madame Satã, conviveu com inúmeros malandros da época. Tinha um soco esquerdo temido em suas brigas. No ano de 1923, já era conhecido e causava medo. Receberam um apelido, o Caranguejo da Praia das Virtudes, por este soco de esquerda. Batia em 4, 5, 6 ao mesmo tempo. Um famoso malandro à época, chamado Sete Coroas, malandro, cafetão, muito respeitado na área, havia ensinado a João Francisco e o treinado com suas habilidades. O compositor senhor conheceu o malandro Sete Coroas. Maior popularidade o malandro ganhou quando o senhor compôs um samba em 1921 que dizia: "É noite escura, iaiá acende a vela, 7 coroas, bam 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 lá da favela. E a polícia já tonteou, 7 coroas meia dúzia já matou. E o homenzinho é perigoso. 7 coroas nasceu no Barroso." Lembrando que naquele tempo, a figura do malandro era um dos elementos principais para criações de samba. João tinha nesse período 9 anos. Principalmente as técnicas de lutar, se defender com a perigosa navalha. Madame Satã, com a navalha na mão, não havia quem ficasse. Com o falecimento do maior malandro chefe da Lapa e Saúde, em 1923, João, a Madame Satã, o substitui em seu posto. Inicia seu espetáculo de ator transformista, um show de nome Loucos em Copacabana. Era chamado artisticamente de Mulata do Balacochê. Com a arte, ele esquecera a malandragem, se ausentando da Lapa. A arte era tudo em sua vida. Em uma noite de 1928, ao terminar um espetáculo, decide ir a um boteco para jantar. Estava no ambiente um vigia noturno, preconceituoso, racista, hoje chamamos de homofóbico, chamado Alberto. Veio com insultos e ofensas a João Francisco. Neste tempo, a mulata do Balacochê. Só que Alberto se meteu com a pessoa errada. Alberto o agride, fisicamente, com um golpe de cacetete em João, abrindo o seu supercílio, indo para cima do rapaz. João volta para casa, tenta esfriar a cabeça, se acalmar, porém não consegue. Volta para deixar tudo em cartas limpas. João Francisco, Madame Satã, de pavio muito curto, agindo pelo impulso em sua defesa, pega uma pistola e atira no vigia Alberto, caindo, batendo a cabeça na esquina da Rua do Lavradio, com a Mendes Sá, na Lapa. João estava em um momento de felicidade em sua vida, e um ignorante fez o que fez, perdendo sua vida e levando João Francisco aos tribunais, condenado a 16 anos de reclusão. Logo após esses acontecimentos, abandona sua carreira artística para viver uma vida marginal. Uma sociedade que desmerecia, desrespeitava o homossexual, negro, pobre, nordestino. Hoje, infelizmente, ainda há algumas pessoas que não respeitam as diferenças. Só através da educação e esclarecimento é que vamos acelerar e melhorar nossa convivência e igualdade humana. Lembrando que a vida é tão rápida, em vez de perder tempo com ódio, com preconceitos, vai ler um livro. Racismo, homofobia, transfobia é crime.
e ignorância. Vejam só, a justiça só após 2 anos e 3 meses que foi declarar estar absolvido, alegando legítima defesa. Testemunhas afirmam que o vigia Alberto iniciou o ataque a João Francisco, a Madame Satã. Mas já era tarde. Torna-se necessário se despir de tabus e preconceitos para uma tentativa de análise do contexto social e pessoal em que vivia João Francisco, sua trajetória, a vida de Madame Satã, motivo do qual é lembrado até os dias de hoje por pesquisadores do assunto, historiadores. Madame Satã faz parte da história boêmia da Lapa. Querendo ou não, ela própria se criou. Mesmo com seus erros, como muitos personagens que conhecemos, Lampião, por exemplo, não se apaga. Lampião da história. A querosene de Lampião e Maria Bonita não cessou. João Francisco tentava encontrar seu lugar, seu espaço, em um período extremamente intolerante. A vida não o deixava engolir e digerir o preconceito. Madame Satã era muito homem, nordestino, pavio curto, não levava desaforo para casa. Por esse motivo, sua lista criminal fora extensa, como afirmam pesquisadores e historiadores. 29 processos, 3 homicídios, 3 agressões, 2 furtos, 3 desacatos à autoridade, 4 resistências à prisão, 1 ultraje ao pudor, 1 porte de arma e outros. Condenado em 10 destes processos, mencionam que Madame Satã tenha contido uma base de 100 assassinatos em 3.000 brigas corporais. Após cumprir sua sentença, década de 30, João Francisco, a Madame Satã, consegue um trabalho de segurança noturno. Defendia as prostitutas para que não fossem espancadas ou agredidas, zelava pelos estabelecimentos em que trabalhava, defendia crianças de rua e malandros. A polícia não simpatizava com Madame Satã, principalmente após o assassinato do vigia Alberto. Era jurado de vingança por alguns. O irmão de Alberto tenta armar um sério problema para Madame Satã. Satã estava armado, gerando um tiroteio geral. Satã se feriu. Não houve queixa policial e o mesmo continuou sua vida. Só lhe restava malandragem. Outro irmão de Alberto surge para evitar que Satã entrasse no cabaré Pigalle. Satã agride e bate muito em um policial. Resultado, flagrante, mais 2 anos de prisão. Na década de 40, fora recluso novamente. Este acontecido fora no bar Canaã. Um sargento do exército sacou uma arma e disparou 6 tiros em Madame Satã. Nenhum a atingiu. Ou o sargento errou. Ou ela era protegida, sabe lá pelo quê. Madame Satã fugiu. Como Satã era vingativa, foram atrás do sargento, lhe cortando as nádegas. Entre ter feito ou não, entre verdades e mentiras no depoimento, o malandro passou mais 4 anos preso na Ilha Grande. Após esse longo período, procura mais uma vez mudar de vida, se unindo a Maria Faisal, com ela adotando seus 6 filhos, abrindo uma lavanderia, seu primeiro trabalho como proprietário. As ameaças nunca cessaram. Jogam em cima de Satã a culpa sobre o assassinato de um homossexual, um senhor, próximo ao Teatro da República. Era inocente, não havia sido ele. Porém, fora torturado por dias, passando mais 2 dias na delegacia da Esplanada do Castelo. Acaba assim o negócio da lavanderia. Não desistindo de tentar uma nova vida, uma vida melhor com seus 6 filhos, abre uma pensão. Vale lembrar que a primeira filha a ser adotada por Madame Satã fora Ivonete, uma criança jogada. João Francisco não aceitava o sistema, as diferenças sociais, existentes até os dias de hoje. Não suportava ver um homem bater em mulher, crianças, indefesos, não suportava ver crianças passarem fome. Satã tinha seus defeitos e qualidades como todo ser humano. Uma pensão para meretrizes da região fora seu novo empreendimento, algo que lhe proporcionou certo lucro. Novamente é perseguido pela polícia. Acusa o local de não ser uma pensão somente de moradia, mas sim de prostíbulo. Não se sabe ao certo quem tinha razão. Certamente deve ter havido queixas à época, sendo acusado de facilitador, arranjo sexual para prostitutas, o chamado cafetão à época. Dessa vez, a acusação é lenocínio. Levado à delegacia, interrogado pelo delegado, o mesmo deu um soco no rosto de Satã, que devolveu o ato imediatamente. Fora motivo para levar uma coça dos policiais. Condenado, mais 1 ano e 6 meses. Ao sair, novamente parecendo reprise de novela, adentrou em uma confusão com o delegado à época, Doutor Frota Aguiar, por desentendimentos por uma simples ligação telefônica. O doutor Aguiar o respondeu. Ele, mais uma vez, foi à delegacia agredindo fisicamente o delegado. Os policiais lhe deram uma surra
que quase matou Madame Satã desta vez. Fora encarcerado novamente. Como cozinheiro no antigo presídio da Ilha Grande, arma uma fuga em 1943. Madame e mais 2 presos, de nome Pepe e americano, Satã, fora pego na travessia a nado, sem êxito em sua fuga. Preso novamente, ganhando liberdade somente em 1946. Logo após se mete em outra confusão. Por barganhar, ele bateu sozinho em 12 soldados da aeronáutica, alegando ter defendido Nilsa, uma amiga prostituta que os jovens não quiseram pagar por seus serviços, seus momentos de intimidade. Que Satã havia tentado um diálogo com os mesmos, tentando convencer a pagarem o cachê da moça. Não gostando da presença de Satã e de seu argumento, começam as desavenças. Partiram para as agressões físicas. Mesmo em desvantagem, a briga fora parar na Taberna da Glória, onde Satã jogara cadeiras, mesas, gargalos de garrafa e até sua navalha. Fora preso mais uma vez. Explicou o acontecido e fora liberado, para não causar escândalos aos jovens. Um novo delegado manda dias após chamarem João Francisco, Madame Satã. O delegado de cara fora agressivo com Satã. Satã imediatamente reagiu, agredindo. 1 ano e 7 meses preso mais uma vez na Ilha Grande. Era uma sina repetida em sua vida. Mudou-se para São Paulo, logo após cumprir a referida sentença, saindo da Lapa, saindo do Rio de Janeiro. Ao estar em São Paulo, logo em seguida foi preso mais uma vez por atirar em um policial, mais 13 anos de prisão. Não voltando mais a São Paulo, pelo um período de 10 anos, assinando documentos que obrigavam a cumprir o determinado mandato, retornando assim imediatamente para o Rio de Janeiro. Tinha aproximadamente 50 anos, isso na década de 50. Entra novamente ao teatro, dublando e cantando em seus shows transformistas. Imitava a famosa Carmen Miranda. O espetáculo iria partir para São Paulo após o término de sua temporada. Madame Satã não poderia ir, estava impedido de entrar no estado de São Paulo. Mesmo assim vai, não abandonando seu trabalho, aquilo que mais amava, sua arte. Em uma apresentação no interior, a polícia o despacha para o Rio de Janeiro novamente. Fora preso nos anos 50 por receptação, 4 anos e 6 meses. Outro de furto e rixa, mais 2 anos e 8 meses. Desta vez, no presídio do Distrito Federal, retornando logo após a Ilha Grande. Em 1955, preso por furto, lenocínio, garotos e garotas de programa aplicavam golpes, roubos a seus clientes. Deste delito, chama-se suadouro, mais 7 anos de prisão, ficando 2 anos a mais encarcerado. Motivo: erro do burocrático à época. Um conflito de muitas especulações da imprensa à época para Madame Satã fora a briga e a causa do falecimento do sambista e compositor mineiro muito famoso à época que vivia no Rio de Janeiro, Geraldo Santos Pereira. Esse ocorrido foi em maio de 1955. Geraldo tinha 37 anos de idade. Um triste desfecho que gera 2 controvérsias. Uma, da qual Satã mencionou, estar bebendo na capela, um bar na Lapa. No mesmo estabelecimento, o sambista chega acompanhado de uma mulher, sentando-se em mesa próxima. Solicita ao garçom 2 chopes, um para ele e outro para Satã. Depois insiste em trocar os copos após os primeiros goles. Satã teria recusado a troca dos copos. Madame pega seu copo e volta para sua mesa onde estava em paz. Geraldo xinga, em meio a todos que estavam no estabelecimento, chamando-o para a briga. Satã deu apenas um soco no sambista, que por fatalidade cai com a cabeça do paralelepípedo da calçada, levando-o imediatamente ao hospital, que segundo Satã teria vindo a óbito por negligência médica. A outra versão do amigo de Geraldo, Raul Moreno, afirma que estava com o casal naquela noite. Conta que Pereira jogou por 3 vezes o copo de bebida de Satã numa lata de lixo. Satã caiu de socos do sambista, até desmaiar. Outros tantos afirmam que Geraldo já teria problemas de saúde e a briga com Satã não teria sido a causa de seu falecimento. Laudos médicos de perícia à época inocentaram Madame Satã. No laudo do artista veio como referência do óbito
derrame cerebral ou hemorragia intestinal. Uma coisa nada tem a ver com outra. Na prisão, todos os bandidos o respeitavam. A notícia à época era que Madame Satã havia matado um homem com apenas um soco. Isso se espalhou como água. Em 1938, havia grandes bailes e concursos de fantasia no Carnaval do Rio de Janeiro. Eu mesmo assisti na televisão na década de 70, 80, alguns desses eventos no Hotel Glória. Artistas saudosos como Clóvis Bornai, Wilza Carla, Mauro Rosas, Evandro de Castro e Lima, Marlene Paiva, entre tantos. Eram desfiles de luxo à época. Mas vamos entender que o desfile do qual Madame Satã participou foi em 1938. Concurso este que irá batizar João Francisco na lendária Madame Satã. Insistiram para que ele, Satã, participasse do famoso concurso que atraía turistas do Brasil e do mundo todo para o Carnaval Carioca, como até hoje. Um concurso de fantasias promovido pelo famoso bloco carnavalesco Caçadores de Veados, no Teatro da República. Era um destaque para os transformistas à época. Era bom o prêmio, e com ele vinha novas propostas de apresentações e espetáculos. João Francisco cria sua própria fantasia inspirada em um morcego de sua cidade natal. Ganha o concurso, ganha um prêmio, um dinheiro, ganha um rádio, um tapete. Dias após, Satã e seus amigos são presos ao se reunirem no passeio público. Diziam ser um ponto de encontros. Ao ser argumentado na delegacia, perguntando seu nome, ele disse que não falaria. Alguém o reconheceu como vencedor do concurso, fazendo uma comparação da mesma com o filme Madame Satã, de Cécile DeMille. João Francisco dos Santos, naquele momento, recebe o nome de Madame Satã, nome dado pelo próprio delegado. João Francisco, a Madame Satã, não conheceu amor de família, um lar com dignidade, trocado desde criança por uma égua. Trabalhou como escravo forçado, sem remuneração, só levou tapas dos que encontravam. Foi cair na boemia da Lapa, época da malandragem, negro, nordestino, homossexual e pobre. É difícil sobreviver. Resolve permanecer na Ilha Grande no ano de 1965, na Vila de Abraão, desistindo de voltar à Lapa. Viveu como faxineiro e cozinheiro em casas de família, de ex-policiais. Muitos o conheciam. Em 1971, é entrevistado pela revista Pasquim. Escreve e publica um livro de suas memórias, pela editora Lidador, com o título Memórias de Madame Satã. Trabalhou novamente em algumas apresentações teatrais, porém retorna à Ilha Grande, à tranquilidade à época. Em 1974, é lançado o filme A Rainha Diaba, inspirado em Madame Satã, dirigido por Antônio Carlos Fontoura, roteiro de Plínio Marcos, com Milton Gonçalves, Odete Lara, Wilson Grey. Madame Satã, em 1976, se encontra internado como indigente no hospital de Angra dos Reis. Jaguar, um amigo jornalista e cartunista, fica sabendo do acontecido e o transfere imediatamente para o Hospital de Ipanema, zona sul do Rio. Mesmo com maior recurso, Satã vem a falecer, vítima de um severo câncer pulmonar. Jaguar, em suas entrevistas, afirma que a causa do óbito teria sido complicações causadas pela AIDS. Se referiu em uma entrevista ao jornal Estado de São Paulo. Fora sepultado na Ilha Grande em 14 de abril de 1976. Seu sonho era os palcos. Fica registrado no cinema o filme Madame Satã, no roteiro e direção de Karen Ainux, um filme brasileiro e francês, de 2002, gênero de drama biográfico. No papel de Madame Satã, o astro Lázaro Ramos, que o interpreta de forma magistral. No elenco, Renata Sorrah, Marcélia Cartacho, Flávio Bauraqui. Encontra-se na lista dos 100 melhores filmes brasileiros. Madame Satã, entre críticas, elogios, ódio, amor, bandido, herói, permanece como uma lenda na vida e história boêmia da Lapa do Rio de Janeiro. Um homem que só queria o seu estilo transformista de viver da arte, do qual era seu maior amor, se direcionando infelizmente a outros percursos. Se você gostou deste vídeo, se inscreva no canal da Ampulheta da História, aperte o like e clique no sininho, compartilhe com seus amigos, lembrando que cultura, conhecimento e saber ninguém tira de você. Um forte abraço.